Queria chamar o Dr. Robert Norris, nosso irmão em Cristo. Dr. Robert Norris é um dos pastores, ele foi um dos plantadores da quarta igreja presbiteriana em Washington, D.C., lá nos Estados Unidos. É um irmão querido, ele é presidente de uma fraternidade teológica, a Fraternidade Reformada Mundial. E eu sou membro do conselho dessa fraternidade, ele é meu chefe, então. E o Dr. Rob Norris vem para nos trazer a palavra. O Dr. Rob Norris, vocês vão ver, ele tem um sotaque estranho. Ele é do país de Gales. Não sei se você já conheceu alguém que seja do país de Gales, mas ele foi convertido aos 14 anos no país de Gales e logo começou a pregar o Evangelho. E nunca parou de pregar o Evangelho. Plantou essa igreja ali em Washington há 35 anos, continua lá pregando o Evangelho, tem no coração um desejo profundo de agradar o Senhor dele. E é por isso que ele é um pregador aqui dessa manhã. I only said good things about you. Thank you. Let me say a great big thank you to all of you for extending such a warm welcome, and to say thank you that you know much more English than I know Portuguese, and you forgive me. Quero dar gratidão, ser grato a vocês todos por estar aqui, por me receberem tão bem. E eu quero dizer que o inglês de vocês é muito melhor do que o meu português. I'm privileged this morning to be able to bring God's word to you, a word that I love, a word that has first of all fed my soul, and I trust that God's Spirit will feed your soul. E eu me sinto privilegiado para trazer para vocês a palavra de Deus, essa palavra que primeiro alimentou a minha alma, e eu confio que ela também vai poder alimentar a alma de vocês. It is a word that tells us about our Lord Jesus Christ, about the work that he has accomplished and the blessing that he has brought to his own people. É uma palavra que é a respeito do Senhor Jesus Cristo, uma palavra que fala da bênção que ele trouxe ao mundo e da bênção que ele traz a todos nós. I'm deeply grateful for my friendship with Mauro, and as Pastor Mauro brings to us God's word, I would like him to read to us from the prophet Zechariah. Eu agradeço o convite do pastor Mauro, nosso amigo, e eu gostaria então que ele lesse para nós a palavra de Deus, conforme se encontra no livro de Zacarias, nesses versos aí anunciados no capítulo 3, 1 até o 7. Leiamos então a palavra de Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios
e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Let me pray. Our gracious and our loving Lord, we come into your presence and give thanks to you for your word. Nosso Deus bendito e gracioso, nós chegamos à tua presença e nós te agradecemos por tua palavra. By your Holy Spirit, you have given to us that word, and by your Holy Spirit, we pray now that he will be the interpreter. Pelo teu Espírito, tu nos deste esta palavra, e pelo mesmo Espírito agora, rogamos, ela seja interpretada a nós. Grant that he might come into our midst as with a sword that cleaves through darkness and ignorance. E que ele venha ao nosso meio com essa espada que corta as trevas e a ignorância. And he might bring the light of heaven to each one of our souls. E que ele traga a luz do céu a cada uma de nossas almas. And we will see the glory and the beauty of the Lord Jesus Christ revealed in new and marvelous ways. E que assim então nós possamos ver a glória do Senhor Jesus Cristo, revelada de maneira nova e maravilhosa. Grant that light might shatter the darkness, that we might dwell your people in the light of your glory. E que as trevas, a luz destrua as trevas e nós possamos habitar na tua luz. For we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. E nós pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Every last one of us in this room dreams dreams when we sleep. Cada de nós que está aqui nesse recinto hoje sonha sonhos quando dormimos. Some of us can remember those dreams, and some of those dreams are amazingly vivid. Alguns de nós conseguimos lembrar os sonhos que sonhamos e às vezes são muito vívidos na nossa mente. I've been the pastor of a church in Washington for more than 35 years, and one Easter morning I dreamed a dream. Eu tenho sido pastor de uma igreja ali em Washington por mais de 35 anos. E numa manhã de Páscoa eu sonhei um sonho. On Easter morning we begin our services at 6 o'clock in the morning, at 8, at 9:30 and then at 11. No domingo de Páscoa nós temos cultos que começam às 6 da manhã, às 8, às 9:30 e às 11 da manhã. I woke at 4:30 in the morning and my dream was vivid. I dreamt that I had missed Easter morning. Eu acordei às 4:30 da manhã e eu tive um sonho muito vívido. Eu sonhei que eu tinha perdido o culto da Páscoa. I woke up in a sweat. Eu acordei suando. But Easter was yet to come. Mas a Páscoa ainda ia acontecer. Not all our dreams are like that. Nem todos os nossos sonhos são assim. But because all of us dream, we know that those dreams have got meaning. Mas porque todos nós sonhamos, a gente sabe que há algum significado nesses sonhos. And psychologists tell us that our dreams have significance in our minds. E os psicólogos costumam nos dizer que esses sonhos, então, eles têm algum significado, pelo menos na nossa mente. And as you look at the sorts of dreams you dream, the most frequent is the one that exposes our fears. E normalmente aqueles sonhos que nós sonhamos mais frequentemente são aqueles sonhos que expõem os nossos medos, os nossos temores. In one of his books, a psychologist analyzes the dreams of 50 people. Em um desses livros, um psicólogo analisa os sonhos de 50 pessoas. And the bulk of their dreams were about dreams in which they were embarrassed at some moment. E a maioria desses sonhos analisados nesse livro são sonhos em que essas pessoas, em algum momento dos sonhos, elas estavam por alguma razão envergonhados. It's like dreaming that you're in the middle of a church service and you look down and you have forgotten to put on your trousers
trousers. É como se você tivesse, por exemplo, um sonho que você está no meio do culto e aí você olha para baixo e você esqueceu de colocar as calças. And then you creep out of the church with everyone watching E aí you. você sai rastejando da igreja, todo mundo está olhando, né? And you are embarrassed beyond all measure. E você fica envergonhado acima de qualquer medida. What is the dream about? It is this, Qual é o sonho que você tem? that every one of us longs to be accepted. O nosso grande sonho, nosso grande desejo é que nós sejamos aceitos. And our great fears are that whatever is inside of us will be exposed and no one will want us. E nosso maior temor é que aquelas coisas que estão dentro de nós sejam expostas e que ninguém então nos aprecie. The scripture tells us that every last one of us has sinned and fallen short of the glory of God. A Escritura nos diz com clareza que cada um de nós pecou e carece da glória de Deus. So you know that every one of the pastors that pastor you is a sinner. Então você sabe que cada um dos pastores que lhe pastoreiam é um pecador. But I will promise you Mas eu that prometo there is not one pastor who is not afraid that if our sins were exposed, that no one would listen to us ever again. E eu posso dizer para vocês que não há um pastor que não sonhe, não pense que se os nossos pecados fossem expostos diante de vocês, vocês não mais nos ouviriam. All of us are afraid of being rejected by those people we want to belong to. Todos nós temos o medo de ser rejeitados por aquelas pessoas às quais nós pertencemos. It is one of the great and the very deep fears of our life. Esse é o maior, o mais profundo medo das nossas vidas. And in this passage of scripture that Mauro read to us, we are not only shown that fear, we're shown the way out of that fear. E nessa passagem que foi lida, não é mostrado para nós esse temor somente. Ele é demonstrado, mas também é demonstrado como nós podemos nos livrar desse temor. For this passage of scripture records the fourth of 8 dreams. Essa passagem da Escritura é o registro do quarto de 8 sonhos que acontecem numa sequência. And they were dreams that were given to a young prophet and priest. E esses foram sonhos que foram dados a um jovem sacerdote e profeta. His name was Zechariah, O nome dele era Zacarias. and his name means God remembers. E o nome dele significa Deus se lembra. He was born in Babylon when the people of God had been in exile. Ele nasceu na Babilônia quando o povo de Deus estava no exílio. And when he returned to Jerusalem, a city that had been destroyed and was slowly being rebuilt, E quando ele volta a Jerusalém, uma cidade que havia sido destruída e que agora vagarosamente estava sendo reconstruída, he began to bring God's word and prophesy to the people. ele começou então a trazer ao povo a profecia e a palavra de Deus. Many of God's people had returned to Jerusalem and had begun the work of restoring God's temple. E muitas pessoas haviam voltado a Jerusalém e haviam começado o trabalho da restauração do templo. That work was going very slowly indeed. E, na verdade, o trabalho da reconstrução era bem vagaroso. And perhaps that was the reason why it was that this vision was given to the young priest. E provavelmente essa é a razão pela qual esse sonho tenha sido dado para aquele jovem sacerdote. And in this vision, we are shown great truths. E nessa visão nos são mostradas grandes verdades. It is a vision of a courtroom. É a visão de uma
corte, de uma sala do julgamento. And in that courtroom, there are three main characters. E nessa sala existem três personagens principais. There stands the accused, the accuser, the defender. E aqui então nós temos o acusado, o acusador e o defensor. And what is interesting is that the defender is also the name of the judge. E é interessante é que o defensor tem o mesmo nome do juiz. And in this vision, we see our fears exposed, and we see God's answer to the fears that are inside of every one of us. E nesse julgamento nós vemos os nossos temores, todos eles expostos, e vemos, and we see the end? We see at the end how God answers that. E nós vemos então ao final como é que Deus responde a esses temores. And this passage reminds us that the reason that we dream and that we are afraid is because there is a heavenly courtroom. E esse texto nos mostra que a razão pela qual nós temos medos e temores é porque existe uma corte celeste. It isn't just a dream. It is a picture of the fact that there is a judge, there is an accuser, and there's a defender. Então, isso não é apenas um sonho, é um retrato do fato simples de que existe sim um acusador e que nós somos acusados, mas de que também existe um defensor. And so the passage explores all that is there. Então, essa passagem explora tudo o que acontece nessa corte. You see, the prosecutor who accuses us is none other than Satan. E o acusador nessa passagem não é ninguém menos do que o próprio Satanás. And this is not a dream. Satan is the accuser of God's people. E isso não é um sonho. O acusador, Satanás, é o acusador do povo de Deus. In the 12th chapter of the book of the Revelation of St. John, and in the 10th verse, we are told that he is the accuser of our brothers. He has been thrown down, but he accuses them day and night before God. E no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 10, é dito muito claro que ele ele foi expulso, esse que é o acusador, dos nossos irmãos, e que ele mesmo continua acusando de dia e de noite os irmãos diante de Deus. Satan is the accuser of the souls of God's people. He accuses you before God's throne of your sin. Então, Satanás é o acusador do povo de Deus e ele fica acusando o povo de Deus diante do trono de Deus por causa dos seus pecados. Oftentimes, we are told to think of Satan simply as the one who tempts us, and he certainly does tempt God's people. E muitas vezes nos é dito que a gente deve pensar em Satanás apenas como o tentador. E de fato ele é tentador, mas ele não é só tentador. But the Hebrew form of Satan means he is the accuser. It is his title. It is his job. Mas o nome de Satanás em hebraico significa exatamente isso. Ele é o acusador. Acusar é o trabalho dele. And it has been like that from the beginning of time, because in what is perhaps the oldest book of the Old Testament, the book of Job, we see Satan accusing God's righteous man. E isso é algo que acontece desde o princípio dos tempos. Naquele que provavelmente é o livro mais antigo do Antigo Testamento, que é o livro de Jó, o que nós lemos? Nós vemos ali Satanás acusando um justo filho de Deus, que é Jó.
And as Satan accused Job, and as he accuses us, so in this passage we see him accusing the high priest Joshua. E assim, então, como Satanás acusou a Jó e como ele nos acusa, nessa passagem nós encontramos Satanás acusando o sumo sacerdote Josué. And in this passage, Joshua represents all the people of God, for he is the high priest. E nessa passagem, esse homem Josué, ele representa todo o povo de Deus, porque ele é, naquele contexto, o sumo sacerdote. Joshua is the son of Jehozadak. Josué, filho de Jeozadak, He represents God's people before the Lord. é aquele que chegava e representava sempre o povo de Deus diante de Deus. And what you have here is his ministry of representing the people before the Lord on the holiest of days. E o que nós encontramos aqui é Josué no seu papel de representar o povo de Deus naquele dia santo. The high priest was supposed to enter into the presence of God in the Holy of Holies, and there, on the Day of Atonement, he was to make sacrifice for the sins of God's people. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha um papel. Ele, num dia chamado o dia da expiação, ele entrava na presença de Deus e na presença de Deus ele representava todo o povo de Deus. He made sacrifice for his own sin, and then he made sacrifice for the sins of the people, and he cast blood before them. E ele então fazia um sacrifício pelo seu próprio pecado, depois ele fazia um sacrifício pelo pecado do povo, e ele trazia então o sangue do sacrifício diante de Deus. And on that Day of Atonement, we are told the high priest was to be specifically dressed in particular garments. E nós sabemos que naquele dia específico, o sumo sacerdote vestia uma roupa toda especial para aquela ocasião e para aquele sacrifício. In Leviticus chapter 16 In and Le- verse 4, we are given a description of the clothes that the high priest must wear when he came into the presence of God. Em Levítico 16:4, nós lemos aqui uma descrição completa do vestuário que o sacerdote deveria usar quando ele entrasse na presença de Deus. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches on his flesh, and he shall be girded with a linen girdle, and with the linen turban shall he be attired, for these are holy garments. Vestirá ele a túnica de linho sagrada e terá as calças de linho sobre a pele e cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra, com o turbante de linho. São estas as vestes sagradas. And you see in this courtroom picture that Joshua is being accused by Satan of not wearing the right garments, instead of which he is wearing soiled, dirty, filthy clothes. E aqui nessa passagem, no meio desse julgamento, a acusação que é feita contra Josué é que ele, naquele dia, ele não estava vestido de maneira apropriada, ele não estava com as vestes sagradas, mas que ele estava vestido de vestes sujas. And so you see, Satan is the prosecuting attorney. Então você vê aqui, Satanás aparece na cena como o acusador. His work is described in Psalm 109, verse 6, where we are told, "Appoint an evil man to oppose him, and let the accuser stand at his right hand." E nós lemos no Salmo 109,
versículo 6. Qual é esse trabalho do acusador, quando o texto diz que ele suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. And so, Satan stands and he accuses Joshua of this sin. Então, Satanás levanta-se na corte e ele acusa a Josué deste pecado. And those clothes that he is described as wearing, his filthy clothes, symbolize not only his sinfulness, but the sinfulness of all of God's people. Mas essas roupas que são descritas aqui, que Josué vestia, elas não significam, não representam só a roupa do próprio sacerdote, mas ela representa a sujeira e a impureza de todo o povo de Deus. Because as the high priest, he stands representing all of the people of God. Porque, como sumo sacerdote, quando ele se levantava naquela condição, ele representava todo o povo de Deus. And now their sins are exposed before the Lord, before God, before the judge. E agora, os pecados do povo estão expostos diante de Deus, diante do Senhor, diante do juiz. And while we know that all have sinned, all have fallen short of God's glory, for the 3rd chapter of Romans tells us this, nonetheless, we do not know the exact sins that are supposed to be represented by those filthy garments. E embora a Escritura e o apóstolo Paulo digam, por exemplo, em Romanos 3, que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus, nós não conhecemos e não sabemos todos os pecados que, na verdade, particularmente são representados por essas vestes sujas e imundas. We know that Israel had been slow in rebuilding the temple of God. We know too that Israel had refused to pay the tithes necessary for the house of God. We know too that Israel had fallen into idolatry, but we do not know what sins specifically were being condemned, and it doesn't matter. E nós sabemos, por exemplo, que o povo estava reconstruindo o templo em grande lentidão. Nós sabemos que eles não haviam dado ao templo os seus dízimos e as suas ofertas, como era prescrito na lei. Nós sabemos que eles haviam caído em diversas situações em idolatria, mas especificamente nós não sabemos qual pecado está sendo aqui referido, mas na verdade não interessa. We know too that Israel had defied God by marrying pagan people and defied him by falling into idolatry, borrowing the gods of their neighbors. Por exemplo, nós sabemos que Israel havia contraído alianças com povos estranhos, com outros povos, que eles haviam caído em idolatria, que eles haviam até mesmo tomado emprestado deuses das outras nações. And all these sins were represented by Joshua, who stood there clothed in filthy garments. E todos esses pecados estavam ali representados na pessoa de Josué, que estava naquela corte, vestido com aquelas vestes e com aqueles trapos imundos. He is guilty. Ele, And with him all the people of God are guilty of sin. For that's exactly what the passage is telling us. Joshua is guilty. Israel is guilty. God's people. We are guilty of sin. então, ali está Josué, culpado. Culpado e representando toda a nação de Israel também na sua culpa. Nós, povo de Deus, um povo que diante de Deus se encontra em grande culpa. É isso que a passagem quer dizer. And just as Satan accused Joshua, he accuses God's people today. He accuses you and he accuses me of sin because we are sinners, and he is right.
E da mesma maneira como Josué foi acusado por Satanás, Satanás continua a acusar o povo de Deus dos seus pecados. E ele está certo, na verdade, em saber que nós somos culpados. Nós somos culpados. And I will guarantee you that that is the truth for you as well. You know, I am a preacher. I cannot remember what I preached last Sunday, but I can remember the sins of my youth. Eu garanto que isso representa você também. Eu sou um pregador. Eu não consigo lembrar o que eu preguei no domingo passado, mas eu consigo lembrar até dos meus pecados da mocidade. Because though I have been forgiven in Jesus Christ, Satan accuses me. Mas porque mesmo tendo sido perdoado em Jesus Cristo, Satanás continua a me acusar. When you lie in bed at night, what do you remember? Not all the good things, but the sin. Quando você se deita à noite na sua cama, o que é que você lembra? Não das boas coisas, normalmente nós nos lembramos dos nossos pecados. We know we are guilty, and Satan knows it, and he accuses us before God as truly and as really as he accused Joshua of his sin and the sin of the people. Nós sabemos que somos culpados. Satanás sabe que somos culpados e ele então nos acusa, assim como ele acusou a Josué. And we know that the promise of God was that the soul that sins shall surely die. E nós sabemos que a promessa de Deus é que a alma que pecasse morreria. And we are afraid. We are afraid that our sin exposed before God will cause us to be kept from his presence as surely as if our sins were known to one another, we would be despised, rejected, and kept out of people we want to be with. E nós tememos o fato de que Deus, sendo conhecedor do nosso pecado, Ele vai nos rejeitar. Da mesma maneira que se nós conhecêssemos todos os pecados uns dos outros, nós mesmos nos rejeitaríamos. Do you realize that that's the reason that so often we feel insecure even with other people? Você percebe que essa é a maneira, essa é a razão pela qual nós nos sentimos tantas vezes inseguros na presença uns dos outros? Because there is a heavenly court, and because the heavenly accuser, Satan, knows that we are guilty and accuses us before God, and we feel it in ourselves. Porque existe uma corte celestial e nós sabemos que nós somos acusados por Satanás nessa corte celestial e nós sentimos isso na nossa vida. And you know, our own consciences accuse us. E você sabe, nós somos acusados pela nossa própria consciência. And you know the reason that our consciences constantly accuse us? E você sabe a razão pela qual nossa consciência nos acusa tão constantemente? Because our consciences are still bound to a covenant of works that was established in the Garden of Eden. É porque nossas consciências continuam ainda ligadas àquele pacto de obras que Deus estabeleceu no Jardim do Éden. Where God spoke to Adam and Eve, and he told them what they must do to obey him and live. Quando Deus disse a Adão e disse à mulher que eles deveriam obedecer à palavra de Deus e eles viveriam. And when they disobeyed, they brought upon themselves the inheritance of God's judgment. E quando eles desobedeceram, eles trouxeram sobre si mesmos a herança do julgamento de Deus. And every last one of our consciences is bound to that covenant of works that God established. E é assim então que as nossas próprias consciências continuam ligadas, amarradas àquele pacto de obras que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden. That's why we are always struggling. É por isso que nós temos tanta luta interior. And because we have inherited the sin of Adam and the guilt of Adam, our consciences
always accuse us. E porque nós herdamos aquele pecado de Adão, a nossa consciência continua a nos acusar. Because every last one of us, even those who are believers in the Lord Jesus Christ, fail to keep God's law perfectly. Porque todos nós, até mesmo aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, nós falhamos em guardar de maneira perfeita a lei de Deus. It's the reason for our insecurity. It is because the accusations are true. Essa é a razão das nossas inseguranças. É porque essas acusações, elas são verdadeiras. It is true, the high priest was unrighteous. He was unclean. E aqui é verdade. Esse sumo sacerdote, ele não era justo, ele não era puro, limpo. His righteousness, like his clothes, were like filthy rags. A justiça dele era como as roupas que ele vestia, roupas sujas e imundas. And what was worse is like each one of us, we are helpless to help ourselves. E o que é pior, queridos, é que cada um de nós é incapaz de se ajudar. Joshua, in this dream, could not put right what was wrong. Josué, nesse sonho, ele não conseguiu consertar o que estava errado. He was under the wrath of God. He was, because of his sin, because of his clothes, unfit to represent the people of God. E esse homem, então, Josué, por causa da sua injustiça e por causa das roupas que representavam essa injustiça, ele era incapaz de representar o povo de Deus diante de And Deus. so Joshua could not save himself, and he couldn't save the people he represented. Então, Josué não podia salvar a ele mesmo e ele não podia salvar o povo que ele representava. But we thank God that's not the end of the story, because there is a third character. Mas nós agradecemos a Deus porque esse não é o fim da história. Existe aqui um terceiro personagem. You have Satan the accuser, you have Joshua the high priest who is accused, but then you have the advocate. Você tem Josué, o acusado, você tem Satanás, o acusador, mas existe um terceiro personagem na história. Because in this courtroom there is a defense attorney who speaks for us, and the scripture tells us who he is. E aqui nessa passagem nós temos um advogado de defesa, um que se levanta e fala no nosso lugar, e a Escritura nos diz quem ele é. In the third verse of this chapter we are told it is the angel of the Lord. Aqui no terceiro verso do capítulo, o texto diz, é o anjo do Senhor. But you know, there is something so wonderful in this passage, because the angel of the Lord is not only Christ representing, but also there is a second title that is given to him, and it is that he is also Yahweh Sabaoth. Não só o anjo do Senhor está aqui representado, mas ele tem um segundo nome que lhe é dado aqui nessa passagem, que é o Jeová Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. Sorry, I did have. Okay. Throughout the Old Testament, the angel of the Lord is always used to represent the pre-incarnate Christ. Sempre no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, ele representa Jesus Cristo pré-encarnado. And that's the reason that he speaks to the Lord for us. E é essa razão pela qual esse anjo do Senhor fala com Deus no nosso lugar. But at the same time as being the angel of the Lord, E ao you mesmo- have Yahweh Sabaoth, who is the Lord. E ao mesmo tempo, então, que a gente tem o Senhor, o anjo do Senhor, nós temos Jeová Tsabaoth, que é o próprio Senhor. And in this passage, you see the two persons of the Trinity. You see the Father
and the Son, you see Yahweh Sabaoth, and you see the angel of the Lord. E nessa passagem, então, nós vemos com clareza duas pessoas da Santíssima Trindade. Nós vemos o anjo do Senhor, que representa Jesus Cristo, e nós vemos Jeová Tsabaoth, que é o próprio Senhor. God the Son and God the Father in the same courtroom, on our side. Deus Pai e Deus Filho na mesma corte e ambos do nosso lado. And so Christ speaks to the accuser, to Satan. E então o Senhor Jesus Cristo fala ao acusador, ele fala com Satanás. And he draws an image taken from Amos chapter 4 and verse 11. E ele então monta um quadro que ele tira do livro do profeta Amós, no capítulo 4. Because the defense attorney says, "Is not this man a burning stick who is snatched from the fire?" Ele diz assim, não é esse homem um tição em fogo ou tirado do fogo? And what is being said by the defense attorney is that you and I and Joshua and all God's people are like burning sticks. We are put into the fire, but we have been pulled out of it. E o que então é representado aqui nessa figura de Amós e do próprio livro do profeta é que todos nós somos como esse tição que está no fogo, mas que é retirado do fogo. And what the attorney is saying, this one who is the pre-incarnate Christ, saying, I have saved them. I have taken them from the judgment that was theirs. E o que esse advogado, que é o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, está dizendo é: eu os tirei do fogo do julgamento, eu os salvo. I have taken them from the righteous judgment that was theirs, and I have saved them. Eu os tirei desse julgamento porque eu os salvei. They have been taken from the fire, and it means that God's judgment, God's condemnation of their has gone. Their guilt has been lifted. Eu os tirei desse fogo. Isso significa eu os tirei do julgamento. Significa que agora eles não são mais culpados. And this is what the defense advocate is saying about the people of God in the Old Testament and in the New. It is the reality of what Christ has done. He has snatched us from the fire, and he has taken away the condemnation that was ours. E essa é a realidade do que esse texto está nos dizendo. Nós fomos tirados desse fogo da condenação e do julgamento, e agora nós fomos salvos por esse justo juiz. This is why the great apostle Paul can cry out, "There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus." E é por isso que o apóstolo Paulo pode dizer com tanta clareza: agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Christ has borne the judgment that is ours, not only that we should not bear the judgment, but that we should no longer live under the condemnation either of the accuser or of our own consciences. We are cleansed and set free. Nós, então, agora, nós não só não devemos e não precisamos mais viver debaixo dessa condenação, dessa acusação de Satanás, mas agora nós podemos ser livres na nossa própria consciência. Nós fomos feitos livres em Cristo Jesus. And that's what it means for everyone who this morning is in Jesus Christ. We are set free from the sins of the past.
E We are set free from the condemnation of God against us. E é isso que significa para cada um de nós aqui nessa manhã que crê em Jesus Cristo. Nós fomos libertos dos nossos pecados do passado e nós somos livres das acusações que nos são feitas. And you see how that image is worked out here in our passage? For suddenly the defense attorney says, "Clothe him in the clothes of the high priest, set the turban upon his head, put new clothes upon him, for I have rescued him." E é isso que esse texto nos diz nessa figura, quando o advogado de defesa diz: coloque uma nova roupa, coloque a roupa sacerdotal, coloque o turbante na sua cabeça, porque eu o livrei. Though your sins are as scarlet, they shall be as white as snow, is the promise that the Lord has made. E a promessa que o Senhor fez é que, embora os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, o Senhor vai fazer-nos brancos como a neve. It is as though we are clothed now in the clothes of Christ, his perfect obedience counted to us, his perfect sacrifice made in our place. E agora, então, nós fomos vestidos das roupas limpas, perfeitas do Senhor Jesus Cristo, porque Ele fez um sacrifício perfeito no nosso lugar. Because if we are Christians, Christ has lived our life and he has died our death, Porque se so somos- that we should know. Porque se somos cristãos, Cristo viveu a nossa vida e morreu a nossa morte para que nós possamos viver. And as we taste of that, we know the power of God's cleansing grace in our lives. E aí, à medida em que nós experimentamos isso, nós experimentamos o poder do Espírito que nos lava em Cristo Jesus. But you know, the reality about burning sticks is that sometimes they are a little scarred by the past. Mas sabe qual é a realidade a respeito desses tição tirados do fogo? É que, às vezes, eles ficam com medo do seu passado. And there are times when, though we are forgiven by God, though we are reclothed in his righteousness, the past still remains with us. Mas há momentos em que, embora tenhamos sido perdoados, embora tenhamos sido lavados, esse passado vem bater na nossa porta. We cannot deny the hurts of the past. We cannot deny the things that were there, but you know, they no longer can condemn us. Você não pode negar as coisas desse passado, você talvez não consiga completamente esquecer dessas coisas do seu passado, mas você precisa saber que essas coisas não podem mais te condenar. Because now, walking in the light, we are unafraid, for we have been set free from the past by Christ. Porque agora, andando na luz, nós nos lembramos que nós fomos libertados pelo poder de Jesus Cristo. There is a story told about an ancient saint called St. Augustine. Há uma história contada de um santo muito antigo chamado Santo Agostinho. I love St. Augustine. He was a saint who was a sinner. Eu amo a história de Santo Agostinho. Ele era um santo que era um pecador. For the early part of his life, he did not love Christ. Indeed, he walked with prostitutes. Na primeira parte da sua vida, ele não andava com Cristo, na verdade, ele vivia em prostituição. And then he became a believer. E ele tornou-se um cristão. And as he was walking through the streets of Carthage, E a- suddenly he heard a voice behind him. E à medida em que ele andava pelas ruas de Cartagena, ele ouviu uma voz atrás de si. And it was one of the prostitutes he had known many years before. E era a voz de uma daquelas prostitutas com as quais ele tinha vivido muitos anos atrás. And they said, Augustine, Augustine, do you not know me? E a prostituta perguntava para ele: Agostinho, Agostinho, você não me conhece? And Augustine said, no. E Agostinho disse para ela:
I am Não. another man now. Eu sou um outro homem agora. My past is gone. Meu passado passou. It cannot and will not condemn me. Esse passado não pode e não vai me condenar, For Christ has set me free. porque Cristo me libertou. And it's true for each one of us. Our past is our past, but it no longer condemns. E é verdade para todos nós. Nosso passado continua a ser o nosso passado, mas esse passado não pode nos condenar. If we are in Jesus Christ, Se nós estamos em He Cristo, promises that He will not only bring forgiveness, but that He will take away condemnation. Ele promete que não só nos trará o perdão, mas que Ele vai levar embora toda a condenação. So that when the accuser accuses, because he will and he does, Porque- you may answer him and say, I am no longer what I was. Porque se o acusador vier nos acusar, e ele vai nos acusar, nós podemos simplesmente dizer: eu não sou mais aquela pessoa. I am a brand taken from the flames, and I am reclothed. Eu fui libertado pelo Senhor Jesus Cristo, eu sou um tição tirado do fogo, e agora eu tenho roupas novas. This is the gospel that not only sets us free, but tells us that we may live free. Esse não é o evangelho, então, que só nos libertou do passado, mas é o evangelho que nos diz: vivam em liberdade. Because our passage reminds us that now Joshua, reclothed, is able to undertake the service of the Lord for which he was appointed. Porque agora essa passagem nos lembra que esse Josué, com roupas novas, revestido, ele pode cumprir o papel para o qual ele foi reservado. He can make the sacrifices for his people. Ele- He is able to walk the pathway that God has set for him. Ele pode então agora fazer o sacrifício pelo povo de Cristo. Ele pode andar no caminho que Cristo preparou para ele. And that's the work that the Lord gives to each one of us as he redeems us. It is for his purposes. E é esse o trabalho que Cristo nos dá a cada um de nós, queridos. Se Ele nos redimiu, é para o propósito dEle. We are designed by God to show forth his glory, to tell of his gospel, to witness to our neighbors, to love one another, and to display his glory. Nós fomos chamados por Cristo para viver nos seus caminhos, para falar do Evangelho, para amar e abraçar uns aos outros e para falar dessa graça. And you see that the passage reminds us that we are to do that unafraid. E a passagem nos ensina que nós devemos fazer essas coisas sem medo. Not only are we unafraid of condemnation because it is past, we are also unafraid of losing the salvation, for it is that which is accomplished by Christ. He has saved the brand that was burning. E não só de não temer as acusações que nós tínhamos do nosso passado, mas viver sem o medo de perder essa salvação que nós já recebemos, porque Ele já nos tirou daquele fogo da condenação. You remember the promise of our Lord Jesus, who said, "None shall ever pluck them out of my hand." Você lembra da promessa do Senhor Jesus Cristo dizendo: ninguém os arrancará da minha mão? That's a promise that is given to every one of us who was a brand saved from burning. Essa é uma promessa que foi dada a cada um de nós que foi arrancado desse fogo. We live now in the mercy of God. We are sinners saved by His grace. Nós agora vivemos debaixo da graça de Deus, nós somos pecadores salvos pela graça. We are saved for His glory. We are saved to serve Him as we are set to serve one another in the midst of the body of His church. E nós fomos salvos para servir a esse Senhor, e nós fomos salvos para servir uns aos outros nesse corpo que é a igreja. And when the devil comes, says the Apostle Peter, we can resist him and he will flee from us. E quando o diabo vier contra nós, a Escritura, o apóstolo nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Because the Christ, our Jesus, is our
advocate. Porque Cristo, nosso Jesus, é o nosso advogado. And when Satan accuses, Jesus demands justice. E quando Satanás nos acusa, Jesus demanda a sua justiça. Because as surely as Adam was told to work for his salvation, we are told the same, but now another has worked for us. E da mesma forma como Adão foi chamado para trabalhar para a sua salvação, agora nós temos um outro que trabalhou no nosso lugar. And the work that God demanded for the one who would be saved has been accomplished by the work of Jesus. E a obra que é demandada para que seja feita por aqueles que devem ser salvos, ela foi completada absolutamente por Jesus Cristo. So you may still the voice of the accuser, Então still the voice of your conscience. Então você pode acalmar essa voz do acusador. Você pode colocar para baixo essa voz da sua consciência. So if you are in Christ, if you love Jesus, if he is Lord and Savior, you may live free. Então, se você está em Cristo, se Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, você pode viver em liberdade And live for his glory. e viver para a glória dEle. Let me pray. Vamos orar. We thank you, Lord Jesus Christ, that you are our advocate. Nós agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque Tu és o nosso advogado. You have taken away our sin by taking our place. O Senhor levou embora o nosso pecado, tomando-o em nosso lugar. Your life has been lived in obedience to the word and will of God. Tua vida foi toda ela vivida em obediência à palavra do Senhor. And you have gone to the cross to bear the terrible judgment against sin, enduring death for our E o sin. Senhor foi à cruz, levando sobre si toda a maldição do pecado para a salvação. And so if we are in you, we thank you for the security of our souls. Então, Senhor, estando em Ti, nós agradecemos pela segurança da nossa alma, For the blessing of your perfect peace that the earth can never understand or take away or give. pela bênção da Tua paz que nos foi dada, que não pode ser compreendida pelo mundo, que não pode ser tomada pelo mundo, assim como não pode ser dada pelo mundo. For the great privilege of being sharers in your work of the kingdom. Pelo grande privilégio, nós Te agradecemos de ser cooperadores no trabalho do Teu reino. And now living with the sight of eternity before our eyes, welcomed to a home that will be unchanged forever. E agora, ó Deus, com o vislumbre dessa glória que nos espera, somos bem-vindos nesse trabalho do Senhor. Come, blessed Lord, and fill our souls with gratitude. E então, Senhor bendito, vem e enche a nossa alma de gratidão. And if there are those who know not your perfect peace, will your Spirit stir their soul as by your word and show to them the light of Christ. E se aqui, ó Deus, há aqueles que não conhecem essa perfeita paz do Senhor, pelo Teu Espírito, move-os nos seus corações, para que eles conheçam essa luz, ó Deus. That the glory may always be yours. E que a glória seja sempre Tua. Jesus Christ our Lord. Senhor Jesus, Senhor. Amém.